E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Neste próximo final de semana nós teremos o Grande Prêmio dos Estados Unidos 2021. Então hoje vamos falar um pouco sobre a história do Grande Prêmio dos Estados Unidos, as suas variações no decorrer da história e o que podemos esperar para o Grande Prêmio deste final de semana, o Grande Prêmio dos Estados Unidos 2021. Por mais que os Estados Unidos sempre tenha dado mais preferência para suas categorias próprias do automobilismo, deixando a Fórmula 1 mais de lado, de certa forma, os grandes prêmios realizados nos Estados Unidos têm uma história extensa dentro da Fórmula 1. Lá nos anos 50, quando iniciaram os campeonatos mundiais de Fórmula 1, as 500 milhas de Indianápolis era uma prova que contava para o calendário da Fórmula 1. Isso na primeira década da categoria, de 1950 até 1960. Sendo que os pilotos e as equipes que disputavam o Campeonato Mundial de Fórmula 1 nos grandes prêmios que eram realizados na Europa, geralmente nem iam para os Estados Unidos para correr as 500 milhas. Era uma prova que só ficava registrada no calendário mesmo para considerar que o campeonato de Fórmula 1 era um campeonato mundial, e não só uma categoria europeia. E aí, em 1959, sim, foi realizado o primeiro Grande Prêmio dos Estados Unidos da história da Fórmula 1, no dia 12 de dezembro de 1959. No circuito de Sebring, na Flórida. Foi a nona e última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1959 e teve como vencedor o Bruce McLaren, o primeiro vencedor de um Grande Prêmio dos Estados Unidos. A partir dali, nós tivemos vários períodos em que o Grande Prêmio dos Estados Unidos entrou no calendário da Fórmula 1. Geralmente entrava por um período, depois saía, ficava alguns anos fora, retornava novamente tempos depois, e com o título de Grande Prêmio dos Estados Unidos foram disputadas 41 edições no decorrer da história até o momento. É o Grande Prêmio que teve o maior número de sedes até os dias de hoje. Foram 8 sedes diferentes que integraram o Grande Prêmio dos Estados Unidos no decorrer da sua história dentro da Fórmula 1. A primeira prova, realizada em Sebring, foi realizada também uma em Riverside, uma em Dallas, 3 em Phoenix, 4 em Detroit, 8 em Indianápolis, 15 em Watkins Glen, que foi a sede que até os dias de hoje mais recebeu o Grande Prêmio dos Estados Unidos, e 8 em Austin, que é o circuito mais recente a sediar o Grande Prêmio dos Estados Unidos, sendo que a 9ª edição do Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin será realizada agora, neste próximo final de semana. O maior vencedor do Grande Prêmio dos Estados Unidos é o inglês Lewis Hamilton, com 6 vitórias conquistadas, seguido por Ayrton Senna e Michael Schumacher, que conquistaram 5 vitórias cada. Nos construtores, a equipe que mais conquistou vitórias em grandes prêmios nos Estados Unidos é a Lotus, que venceu 10 vezes em grandes prêmios dos Estados Unidos. Nas pole positions, o Ayrton Senna fica com a primeira posição, com 5 poles conquistadas, à frente do Hamilton e do Schumacher, que tem 4 poles cada um. Nos construtores, a Lotus também tem o recorde de pole positions, com 10 poles conquistadas em grandes prêmios dos Estados Unidos. Além dos grandes prêmios dos Estados Unidos e das 500 milhas de Indianápolis, nós tivemos mais provas realizadas nos Estados Unidos, ali na virada dos anos 70 para os anos 80, que não foram nomeadas de Grande Prêmio dos Estados Unidos. Algumas vezes por questões administrativas, questões de organização e patrocínio, outras por ter mais de um Grande Prêmio disputado dentro dos Estados Unidos na mesma temporada. E aí, dentro desse bolo, nós tivemos 8 edições do Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos, 8 edições do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos e 2 Grandes Prêmios de Las Vegas. O Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos teve 5 edições realizadas em Watkins Glen e 3 realizadas em Detroit. O Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos teve as suas 8 edições realizadas no circuito de Long Beach. E os 2 Grandes Prêmios de Las Vegas foram realizados em um circuito montado no estacionamento do cassino Caesars Palace. Fica um destaque para o Grande Prêmio de Las Vegas de 1981, onde o Nelson Piquet conquistou seu primeiro título mundial, cruzando a linha de chegada na 5ª posição na corrida. Título que fez 40 anos no último dia 17 de outubro, e que eu trouxe um episódio especial aqui pro canal falando sobre esse título nesta semana. Se não conferiu ainda,
Confere lá. E esse feito do Piquet no Grande Prêmio de Las Vegas não foi o único feito importante de pilotos brasileiros em grandes prêmios nos Estados Unidos. No dia 4 de outubro de 1970, o Emerson Fittipaldi, correndo pela Lotus, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1. E a primeira vitória de um brasileiro na categoria, vencendo o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970, que foi disputado no circuito de Watkins Glen. E outro feito histórico que sempre é lembrado nos grupos de discussão da Fórmula 1 é na vitória do Ayrton Senna no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1986, em Detroit, também correndo pela Lotus. Foi nessa vitória do Senna que ele empunhou a bandeira do Brasil pela primeira vez dentro do carro e fez a volta de desaceleração com a bandeira em punho. Um ato que ele fez para zoar com os mecânicos franceses da Renault, que trabalhavam com ele na Lotus, que tinham zoado com ele naquele final de semana pela eliminação da seleção brasileira da Copa de 86, perdendo nos pênaltis para a seleção da França. E esse ato de empunhar a bandeira dentro do carro viria a se tornar símbolo das vitórias e títulos do Senna nos anos seguintes. E o que podemos esperar do Grande Prêmio dos Estados Unidos 2021? O Circuito das Américas em Austin é um circuito com mais trechos de alta do que trechos de baixa. O primeiro e o segundo setor são praticamente com o pé embaixo o tempo inteiro, e só no setor 3 é que tem um trecho mais travado. Desde que o Grande Prêmio dos Estados Unidos começou a ser disputado em Austin em 2012, somente McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes conquistaram vitórias, sendo que foi uma vitória da McLaren, uma vitória da Red Bull, uma vitória da Ferrari e 5 vitórias da Mercedes, sendo 4 delas com o Lewis Hamilton e uma com o Valtteri Bottas. A Red Bull só venceu em Austin em 2013, quando tinha um carro bem superior aos demais do grid. E após o início da era híbrida, a Mercedes tem dominado, só perdeu para a Ferrari em 2018, que conquistou uma vitória com Kimi Raikkonen. Considerando o que nós vimos nas últimas 3 provas disputadas, em Monza, Sochi e Istambul, a Mercedes deve ter alguma vantagem de desempenho sobre a Red Bull no Circuito das Américas, principalmente pela boa melhora que eles tiveram no motor nessas últimas provas. Essas partes de alta do circuito vão dar preferência para os carros mais potentes, e a Mercedes no momento tem maior velocidade do que os carros da Red Bull. Então eu vejo uma grande possibilidade do Lewis Hamilton buscar a liderança na tabela do Mundial neste final de semana. Lógico que após 3 provas com a Mercedes rendendo mais do que a Red Bull na pista, é bem provável que a equipe austríaca já apresente algumas alternativas para reduzir essa vantagem que a Mercedes conquistou, assim como a Mercedes apresentou quando começou a ficar para trás em relação à Red Bull. Tem sido assim no decorrer do ano todo. Quando uma equipe começa a se sobressair sobre a outra busca evoluções para conseguir tirar essa vantagem. E vale prestarmos atenção também nas estratégias da corrida. Em 2018, o Hamilton perdeu a prova por conta de uma estratégia não muito eficiente da Mercedes. Acabou ficando na 3ª posição na corrida, preso atrás do Max Verstappen, que tinha largado na 18ª posição e cruzou a linha de chegada no final da prova em segundo. Se a Red Bull conseguir montar uma estratégia para colocar o Verstappen na frente do Hamilton na corrida, o bicho vai pegar. Em relação às demais equipes, nós podemos ter nesse final de semana mais um bom desempenho da McLaren. Assim como o circuito é um pouco mais favorável para a Mercedes, a McLaren deve ir nesse embalo, e isso pode gerar uma interferência direta na disputa pelo título. Se Norris ou Ricciardo se colocarem no meio de Red Bull e Mercedes no decorrer dessa corrida, na disputa pelas primeiras posições, é mais lenha na fogueira. Vai ser mais trabalho para Hamilton e Verstappen na busca pelos seus objetivos. E veremos o desempenho da Ferrari agora que tem já os 2 carros com os motores novos e já pagaram as suas punições. Nesse tipo de circuito eles vinham tendo mais dificuldades em conseguir bom desempenho, mas eles já mostraram nas últimas corridas uma boa evolução com esse novo motor. Neste final de semana vamos ver até onde vão os carros vermelhos com essa melhora do motor. E na opinião de vocês, quem vai vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos 2021? Vocês acreditam que a Mercedes vai confirmar essa possível vantagem de desempenho? Que Lewis Hamilton retoma a ponta do campeonato? Ou a Red Bull vai surpreender e o Verstappen leva essa? Ou teremos alguma outra surpresa ainda, com outros pilotos roubando a cena? Escrevam aí nos comentários os palpites e as opiniões de vocês.
que vocês acham que vai acontecer nesse Grande Prêmio dos Estados Unidos, que na próxima semana eu levo os principais comentários para o vídeo da análise desse Grande Prêmio, para fazermos aquela já tradicional avaliação de como está o nível de palpites do público aqui do Rock and Race. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Se curtiu, não esquece de deixar um like, de compartilhar com a galera e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais!